Bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Falamos sobre a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. O tema de hoje é: já está na hora? É bastante natural que nós, espíritas, tenhamos a vontade de compartilhar com nossos amigos e familiares todos os maravilhosos ensinamentos que encontramos em nossa doutrina. Ficamos empolgados às vezes e começamos a multiplicar os conhecimentos adquiridos com vibração e entusiasmo. Mas será que adianta? Será que todos aqueles que se dispõem a nos ouvir estão de fato interessados? Será que se encontram maduros o suficiente para entender o que falamos? Certamente não. Nossa doutrina abandona tudo aquilo que as demais doutrinas e religiões valorizam. E até mesmo por esse fato, a resistência a nos compreender se faz presente. De outro lado, e não menos importante, existe aquilo que assola a massa de pessoas que, por puro desinteresse ou preguiça, por não quererem estudar e aprender, absorvem e acreditam em tudo aquilo que todo mundo fala, alimentando assim um preconceito incompreensível sobre o espiritismo. O que devemos fazer? Ficar chateados? Bravos? Procurar convencê-los à força? Claro que não. Cabe-nos, acima de tudo, continuarmos zelosos de nossa conduta, focados em nossos estudos, intensificados pela nossa fé. Somente assim, sendo exemplos vivos daquilo que cremos e defendemos, é que seremos acreditados. Quando temos por objetivo ser espiritualmente melhores, produzindo assim o exemplo necessário ao nosso próximo, devemos: primeiro, não nos desviarmos da trajetória traçada no que buscamos alcançar. Os pressupostos são agir sempre com disciplina, coerência e força de vontade. Segundo, haja o que houver, não devemos enveredar por nenhum atalho. Aliás, não existe tal possibilidade em se tratando das coisas da alma. E terceiro, consideramos que alguns pilares são imprescindíveis: o hábito do Evangelho no lar, as leituras edificantes, a oração e o trabalho constante no bem. Pode parecer simples e básico, porém é exatamente aquilo que servirá de alicerce para a nossa conduta. Também recebemos um grande conselho de Simão Pedro, que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nos disse: lembre-se que somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra. Fica claro que o apóstolo estava alertando aos seus irmãos que, por terem convivido e aprendido com o Mestre, caberia a eles a missão de dar-lhe testemunho, isto é, de ser um exemplo de vida cristã. O estudioso espírita Geraldo Campetti Sobrinho, diretor da Federação Espírita Brasileira, nos explica que devemos procurar exercer o aspecto mais importante do cristianismo, a sua prática em relação ao próximo, ao mundo, a nós mesmos. Por meio da benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, destaca a caridade como um preceito básico, enfatizando que fora dela não há salvação. Neste planeta em transição, onde os desafios se fazem tão presentes, ser cristão é estender a mão, dar um ombro amigo, deixar falar a voz do coração. É ser empático, presente, apoiar e caminhar juntos, aprimorando os nossos atos e vivendo no mundo sem ser do mundo, como nos lembrou Paulo de Tarso. Uma vez mais, temos uma luz a nos guiar,
colocar em prática os ensinamentos do Cristo de Deus. Devemos aproveitar todas as oportunidades para dar testemunho de tudo que Jesus fez e disse em sua vida, pois assim vamos conservá-lo como referência para a nossa vida. Além disso, ao darmos esse testemunho, seremos exemplos e despertaremos em nosso próximo a vontade ou curiosidade de conhecer nossa doutrina. Kardec nos ensina em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, que porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria. jamais devemos nos empolgar nesse assunto, porque muitos ainda não estão prontos. Serão muitos aqueles que ouvirão e não se interessarão pela doutrina espírita. Poderão até nos procurar para se consolar em alguma situação de desesperança, mas, uma vez atendidos, deixarão de lado esse caminho. Outra forma de encararmos esse momento é conservando nossa esperança de que todos nós, habitantes do planeta, estamos evoluindo. Uns mais rápido, outros mais lentamente, isto é, cada qual no seu tempo. A esperança é um traço saliente das almas que estão abertas às realizações humanas, inclusive no campo da fé. O indivíduo esperançoso combate com destemor o vírus do desânimo e do desespero que está sempre à espreita, pronto a nos derrubar. Pondera o Espírito Irmão José na obra Senhor e Mestre que a esperança é o alento da vida. Acreditamos que sem esperança a vida se extinguiria, pois não teríamos vontade de superar os duros desafios da existência. O momento em que vivemos, repleto de provas e experiências dolorosas, é bastante oportuno para falarmos de esperança. Embora os dicionários tratem basicamente esperança e fé como conceitos similares, os mentores espirituais fazem clara distinção entre os dois termos. O Espírito Emmanuel, na obra Vinha de Luz, observa que nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Na mesma linha de pensamento, encontramos a resposta dada à questão 257 do livro O Consolador, em que somos informados pelo mesmo mentor espiritual que a esperança é a filha direta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. E ele ainda acrescenta: a esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Renomados cientistas sociais também têm se dedicado ao estudo desse tópico. O acadêmico Louis W. Frey, respeitado pesquisador dos temas da espiritualidade e liderança, argumenta que a esperança constitui-se de um desejo com ardente expectativa de realização. Pessoas portadoras de esperança e fé têm uma clara visão para onde estão indo e como chegarão lá. Portanto, torna-se perceptível que a esperança é uma característica das pessoas otimistas, das pessoas que possuem uma visão positiva da vida, que têm metas e objetivos. A esperança pode ser considerada também como uma espécie de energia superior, conforme observa Emmanuel. Vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas.
Nesse sentido, para nós, espíritas, a virtude da esperança proporciona nosso despertamento para importantes questões da vida, como a imortalidade da alma, a confiança de que não perdemos nossos entes amados que já se foram, a certeza de que o amanhã será melhor do que hoje, a compreensão de que um dia atingiremos a perfeição, a confiança de que, por mais dolorosa que seja a atual encarnação, ela é passageira, a certeza de que retornaremos um dia à pátria espiritual em melhores condições. O propósito de buscarmos conscientizar nossos queridos amigos e familiares não é tarefa fácil, pede empenho e paciência. As dificuldades e dissabores desse caminho nos acordam para a realidade e nos dão sabedoria, quando bem compreendida. Nosso mundo se encontra em pleno processo de transição planetária, caminhando lentamente para a evolução da humanidade. Precisamos entender que essa mudança somente se completará quando a maioria da população do planeta estiver evoluindo. Não basta a evolução dos espíritas ou dos cristãos, todos deverão evoluir para que se realize a esperada transição. Podemos e devemos contribuir para isso, sem deixar de entender que a nossa doutrina jamais será uma doutrina massificada como outras doutrinas cristãs. Isso porque o Espiritismo é uma doutrina cristã de encontro pessoal com a verdade e não uma filosofia que se imponha coletivamente. Passados mais de 20 séculos da vinda do Cristo, ainda hoje são muitos os cristãos que não entendem a sua mensagem. São muitos os que se apegam a dogmas, rituais e crendices para professar sua fé, não se apercebendo do quão distantes estão do verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus. Encontramos em Lucas, capítulo 8, versículos de 10 a 15. E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não acreditem e não se salvem. Os que caíram sob a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na tentação, se desviam. Os que caíram entre os espinhos são os que ouvem e, indo por diante, são sufocados com as coisas materiais, a riqueza e os deleites da vida, e não geram o bom fruto. Os que caíram na boa terra são aqueles que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Cabe a nós, espíritas, orar, ser exemplo cristão e ter esperanças de que dias melhores estão por vir, com a bênção de Deus. Se você gostou, dê um like, inscreva-se e compartilhe o nosso canal. Ajude a difusão da doutrina espírita. Que Deus o abençoe.